Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa região que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camisa na cor preta, um colete preto e também a minha jaqueta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de comentar e compartilhar cada um dos nossos episódios que certamente vão trazer muita inspiração para a sua vida. Quero também convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também acompanhar os cortes no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e também as doações. Pela plataforma você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada. E, segundo nos falaram, economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse a doardigital.com.br, fale com o Kleber. Você pode acompanhar também episódios que a gente já gravou para apresentar a Doar Digital, então você tem conhecimento, pode buscar esse conhecimento e conhecer um pouco mais. E hoje, nesse episódio 150 ou 100 episódios depois do primeiro episódio que nós fizemos, a gente traz de volta aqui o CVV com muita alegria, né, na pessoa da Rúbia, que vai trazer também informações a respeito do que é o CVV, como participar, como buscar o CVV. E, enfim, 2 anos e meio depois, cá estamos novamente para falar sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. Rúbia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá a todos que nos assistem, que nos ouvem. Eu sou Rúbia, voluntária do CVV. A minha descrição: eu sou uma pessoa alta, branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo um colete do CVV, branco, com os escritos, com o logo do CVV, o número do CVV, que é 188. A gente vai falar sobre isso. E é um prazer estar aqui, 100 episódios depois, né, representando o Centro de Valorização da Vida, especificamente da cidade de Blumenau. Obrigada. Que legal. Então, até quando eu estava preparando o nosso roteiro aqui, eu olhei assim, nossa, já faz tanto tempo que a gente falou e parece que foi ontem, né? Mas, dada a importância do trabalho que é feito pelo CVV, eu acho que deveríamos trazer com mais frequência, não esperar tanto tempo, né? Rúbia, fala um pouquinho sobre o CVV, onde ele surgiu, né? Desde quando ele está em atuação aqui em Blumenau também. Bom, o CVV existe desde 1962, isso nacionalmente falando. Ele foi criado em São Paulo por um grupo de estudantes que já naquela época percebiam o problema da questão do suicídio, né? De saúde mental num geral, né? Então, o CVV é uma organização humanitária, nós chamamos, porque não tem vínculo político, com relação à religião, nada disso. Então, é uma instituição criada especificamente por voluntários, mantida por voluntários, por doações de pessoas físicas ou jurídicas. E em São Paulo foi criado e aos poucos foram sendo criados postos
pelo Brasil. Hoje nós temos por mais ou menos 100 postos em todo o Brasil. O posto de Blumenau vai completar 40 anos agora, dia 7 de outubro. Então nós estamos muito felizes com essa... Exato, vai ter festa. E de uma forma resumida, o que o CVV faz? Então, o CVV oferece um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem ou precisam conversar. E aí, neste caso, pelo número 188, com ligações gratuitas, 24 horas por dia, todos os dias do ano, ou pelo nosso site, com chat ou e-mail. E o nosso site é o cvv.org.br. Então, por essas formas, as pessoas que querem desabafar, compartilhar algo, que estão se sentindo solitárias, tristes, ou às vezes até que querem simplesmente compartilhar algo e não estão encontrando alguém naquele momento que as ouça. Então, é esse o serviço que o CVV oferece. E quando a gente fala em prevenção do suicídio, é porque falar realmente ajuda muito. Então, muitas vezes as pessoas pensam, vocês recebem muitas ligações de pessoas desesperadas, que estão ali querendo tirar a própria vida. Não necessariamente, né? Então, a maioria das nossas ligações recebidas, e são muitas, são justamente de pessoas que estão ali, a gente usa uma metáfora, para esvaziar o seu copinho. Então imagina, né, que o meu copinho aqui, né, temos um copo, ele tá cheio de água, ou ele tá quase cheio, e eu não quero deixar o quê? Esse copo transbordar. E aí, para isso, eu vou esvaziando, né? E aí, uma das formas de a gente esvaziar o nosso copo é justamente colocar para fora, né? Desabafar, é ser ouvido, né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande encontrar pessoas que nos ouçam de verdade. Então, de forma resumida, é esse o serviço que o CVV oferece. Tô falando, eu fiquei pensando aqui, né? Nós estamos vivendo um período talvez mais latente nessa questão da saúde mental estar abalada, né? E por vezes a pessoa ela não consegue parar para ouvir, né? De fato, assim, é difícil você achar pessoas que estão dispostas a ouvir, mas tem muitos que querem sempre falar e o seu problema às vezes é maior do que aquele que realmente está, né? Eu ia te interromper, mas eu pensei, não, vou fazer justamente o que não é para fazer. Né? Porque às vezes assim, a pessoa começa a falar e a outra interrompe e começa a falar dos seus. Me parece que há um desequilíbrio aí, né? Que se percebe aí no nosso mundo atual, né? Como é que vocês têm percebido isso enquanto trabalho, né? Então, são tipos de relações diferentes, a gente sempre fala, né? Nós, do CVV, somos voluntários e fazemos cursos, treinamentos para atender desta forma, que é o quê? É uma forma na qual nós realmente colocamos o foco inteiro na pessoa que nos liga. Então, a pessoa quer compartilhar um problema específico, algo que aconteceu, ou simplesmente está ali precisando falar e não encontra alguém ali por perto, um familiar, um amigo. Então, ela liga para o CVV e a gente vai colocar o foco nela. Então, não importa, a Rúbia que está atendendo, o João, a fulana, não importa. Então, a gente sempre volta para a pessoa que está ligando. E aí, primeiro que ela se sente importante, né? Então, por mais que seja, né, um serviço anônimo, sigiloso, né, que é uma das características muito importantes do CVV, porque muita gente liga justamente para poder falar sem ser reconhecido, sem ser julgado, sem ser criticado, né? Então, muita gente liga e realmente reforça isso. Se eu falo para minha mãe, ela fala que isso não importa, que é mimimi, que eu não tô com depressão não, que eu deveria agradecer pelas coisas que eu tenho. E aí a pessoa, ela mostra, né, que ela se sente confortável ao falar com alguém que, primeiro, está realmente ouvindo ela de verdade, com atenção plena, porque eu tô ali como voluntária, né, atendendo só para ir, eu só tô fazendo aquilo. Eu não tô pensando em outra coisa ou naquilo que eu vou falar. Porque, como você disse,
De fato, as relações que nós vivemos na sociedade acabam sendo quase que uma competição de quem está com mais problema ou de quem fez a melhor viagem. Então, quando a gente está aqui conversando, e ok, são relações diferentes, a gente não pode tirar o mérito, né, de uma conversa, né, com os amigos, de bar, para descontrair, não é um problema esse, né? Mas muitas vezes a gente não está precisando deste tipo de conversa. A pessoa que liga, ela está querendo, de fato, ser acolhida. E esse acolhimento que a gente oferece é raro de se encontrar. Né? Então, não é difícil encontrar conversa de bar, né? Conversa com aquele amigo para rir, para tomar uma cerveja, qualquer coisa do tipo. Esse tipo de conversa não é tão difícil de encontrar. Mas, como você estava dizendo, a gente está quase assim, eu tô aqui te ouvindo, pensando na minha resposta. Não tô nem pensando naquilo direito que você está falando, né? E aí a gente vai pensando, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Ou né? até já com a solução. Né? Isso. A pessoa está falando, eu não estou preocupado, né, em só escutar ela. Que às vezes é só o que a pessoa quer. Isso. Né? Isso. Mas eu já vou, né? E eu acho que é meio que, dependendo, obviamente, o contexto que você está, é meio que natural, você já é assim, compelido a apresentar a solução. É o que se espera de você, né? A pessoa que tá me contando isso, então ela quer que eu... não, faz assim, faz assado. Né? Se eu fosse você, eu faria assim. Né? Esse é um aspecto bem interessante do CVV, Loriberto, porque as pessoas não devem saber, né? Mas no CVV a gente não dá conselhos. E aí as pessoas falam, meu Deus, como assim não dá conselhos? A pessoa tá ligando, como você disse, né, com os problemas e talvez ela tá muito provavelmente querendo soluções. Como é que vocês não dão conselho, né? Então a gente tem, claro, todo o serviço que a gente faz, toda essa forma de acolhimento não é aleatória, né? A gente tem todo um embasamento, muito estudo. Poxa, desde 62 o CVV existe no Brasil, né? E é uma organização que está o tempo todo mudando, se adaptando, evoluindo com a sociedade também, né? Com a forma, a gente, passamos por uma pandemia, né? Então, são várias coisas que fazem a gente fazer o que a gente faz da forma como a gente faz, né? Então, quando, por exemplo, nós falamos, nós não damos conselho, o que vem ali, né? Alguns pontos para eu comentar. Primeiro que o conselho, a gente sempre fala, né? Ele é muito bom para quem dá, mas para quem recebe, talvez ele não seja tão bom assim, né? Então, eu recebo uma ligação, tô ali com uma pessoa, ela tá 15 minutos falando, contando uma história, é a versão dela, eu não tenho as outras versões, eu não conheço aquela pessoa, e como que eu, Rúbia, vou dar conselho sobre um problema que eu tenho só um recorte muito específico e que, além disso, eu posso estar influenciando ela a fazer algo baseado nas minhas experiências, né? O que não seria justo, porque aquilo faz parte da vida dela. Ela tá na realidade dela, no contexto dela, não é o mesmo que o meu. E mesmo que fosse, né? Cada um é cada um. Então, isso, e que eu quero deixar bem claro, que não é um problema nós, nas nossas relações entre familiares, parentes, amigos, colegas, darmos conselhos. Muitas vezes a gente conversa e pede um conselho, e tá tudo bem. Né? Eu tenho várias amigas para quem eu peço conselhos. Por quê? Porque eu sei a realidade daquela pessoa, porque ela já tem as minhas, né? Ela tem as similaridades ali comigo, as afinidades, porque é o tipo de conselho que eu também, enquanto, né, pessoa que está ali reflexiva no meu problema, vou pensar, será que isso faz sentido para mim ou não? Mas muitas vezes as pessoas não têm esse discernimento, né? Então, como é que eu vou jogar um conselho ou uma solução para um problema, esperando que aquela pessoa de fato entenda que aquilo pode ser bom para ela? Pode ser que não seja, né? Então, no CVV tem algo que é muito bacana, que desde que eu fiz o curso lá em 2019, eu levo para minha vida, que é acreditar que as pessoas têm capacidade para minimamente se melhorarem sozinhas. E aí eu tô fazendo, claro, um recorte bem específico ali dentro das ligações, naquele contexto ali, que a pessoa tá com um problema.
Porque aí eu vou relatar algo bem, até engraçado assim, né, de contar, que muitas vezes as pessoas ligam querendo uma solução, né? Então, ela vai, conta e tal, fica ali relatando, e aí vem a pergunta, né? A tal da pergunta. O que você faria no meu lugar? Que conselho você daria pra mim? Eu preciso de uma solução, né? Eu preciso de algo assim. Então, claro, a gente vai, né, dentro das técnicas, joga para a pessoa, faz ela falar um pouco mais, porque nós estamos muito ali como facilitadores do desabafo. Então a gente está com as nossas técnicas, né, com aquele acolhimento, focando na pessoa, querendo que ela desabafe, né, fazendo com que ela fale realmente. E aí a gente não dá o conselho, vai fazendo a técnica e tal, passa, ela vai conversando, chegou ali, sei lá, passou um tempo, ela fala, então tá, eu vou desligar, muito obrigada pelo, né, foi muito bom falar com você. Aí ela fala assim, muito obrigada pelos seus conselhos, me ajudaram muito, eu adorei e tal, mas você não deu conselho nenhum. Então, o que aconteceu? E que é o que muitas vezes acontece. A pessoa, ao falar, ao colocar pra fora aquilo que ela estava sentindo, ela mesma vai, primeiro, se ouvir. E assim, parece bobo, mas é um processo muito, assim, importante para quando a gente está, né, com as nossas questões, quando a gente precisa refletir sobre algo. Parece que só ali em silêncio, refletindo, você não consegue fazer o quê? Essa organização. Que aí, ao externalizar, né, ao vocalizar, colocar para fora com a voz, aquilo vai ficar muito mais claro muitas vezes. Então, ela colocou para fora, ela conseguiu organizar aqueles pensamentos, e aí a partir dessa organização, ela pensou em uma coisa que ela não tinha pensado antes. Ela falou, nossa, acho que, né, eu poderia fazer isso, aquilo. Então, ela conseguiu dar os próprios conselhos para ela dentro daquela situação que ela trouxe e pôde refletir, mesmo que por um momento, conseguiu se acalmar, conseguiu se estabilizar. Muita gente liga realmente chorando, num desespero, né? Então, beleza, a gente não vai... Se a pessoa tá precisando de dinheiro, a gente não vai dar dinheiro, né? Mas ela tá falando sobre aquele problema financeiro dela e, poxa, só de ela ter conseguido se acalmar dentro naquele período que esteve com a gente, para nós já é algo assim, poxa, consegui atingir meu objetivo ali, né? Que é fazer essa pessoa sentir um pouquinho melhor do que quando ela chegou, né? Então, isso é algo que a gente diz, né, ou não acha que é tão importante, mas que as pessoas reclamam justamente de sentir falta de ter alguém que as ouça, né? E a partir do momento que inicia, digamos, uma conversa ali, né, o contato, tem algum tempo estipulado? Ou enquanto a pessoa quiser falar... As pessoas perguntam muito isso, né? Qual que é o limite de vocês para ficar com uma pessoa? Não tem um limite, né? Tem muito, assim, um bom senso também do voluntário, da voluntária. Depende muito, né? Tipo, você tá no início do teu plantão, você tem, todo um tempo, né? Então, assim, é muito interessante, porque tem gente que liga e fala por 5 minutos. Ela só queria falar. A gente nem falou nada. Tipo, a pessoa tava... Blá, 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 vamos dizer assim, quase que vomitou o que ela queria, né? Ela tava precisando daquilo. Esvaziou o copinho dela ali, né? E a gente quase não falou nada. Só fez, né? Ali uma facilitação, desabafo e tal. E aí ela fala... tá ótimo. Então, muito obrigada. Eu preciso ir. E ela desliga. 5 minutos. Tem gente que vai ficar 10, 15, tem ligação de 40 minutos, tem ligação de 1 hora, né? Então, assim, é muito variável. E, claro, por exemplo, os plantões que a gente faz são de 4 horas semanais, né? Então, o meu, por exemplo, são todas as terças, das 19 às 23. Então, eu tô no meu plantão, já são 22h40, né? Então, eu tenho 20 minutos ali, talvez um pouquinho mais, que dá pra gente passar, né? Então, também tem a ver com a disponibilidade de quem tá ali, o horário, né? Então, isso vai variar, né? Então, muda muito. Entendi. Então, quem quiser ligar, pode ficar tranquilo que... Sempre vai ter alguém para atender. E não vai ter, sim, alguém... o teu tempo está acabando, tá? Não, isso não. Então, a gente sente, assim, tem muita gente que liga e que tá
sabe, com muita coisa para falar, né? Assim, tem algumas situações, assim, de as pessoas falarem, nossa, eu nunca tinha falado sobre isso para ninguém na minha vida inteira. É a primeira pessoa, né, para quem eu tô conversando, e tipo, e a pessoa fala, e eu nem te conheço, mas é justamente porque eu não te conheço que eu tô contando tudo isso, né? Então, essa característica do anonimato, né, ali do sigilo do CVV é muito importante. E faz toda a diferença, né? Para fazer com que as pessoas liguem, né? Com tanta frequência e tudo mais, né? E aí o CVV nem sempre foi dessa forma nacional, né? Então, para as pessoas entenderem um pouco, ele já foi local, né? Então, tinha um número específico para o CVV de Blumenau. Tipo, 33, um número, né, de ligação local mesmo. Então, as pessoas já sabiam quem que eram os voluntários ali, né? Tipo, e era um pouco diferente nesse sentido. Primeiro que não eram ligações gratuitas, né? E aí você também não tinha tanta gente atendendo, né? Ficava mais restrito. Se a linha estava ocupada, você tinha que esperar, tava ocupado, né? Aí ali, mais ou menos na época da pandemia, e um pouco antes, foi concedido esse número pelo governo. A gente não tem ajuda governamental nenhuma, mas foi uma concessão, né? Então, a título de curiosidade, o 188 é o único número de 3 dígitos com ligações gratuitas que não é um serviço de emergência. Embora a gente chame o CVV de um pronto-socorro emocional, né? Mas ele não é como 190, 192, 193, que é emergência mesmo, né? Então, a partir do momento que a gente passou a atender desta forma, ficou muito melhor no sentido de mais pessoas serem atendidas, né? E aí o nosso objetivo, e é o que a gente divulga, é ter o serviço do CVV funcionando 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, é Natal, é Ano Novo, é virada de ano, tem alguém ali atendendo, né? E aí, claro, a gente tem uma certa dificuldade com relação ao número de voluntários, né? Então, já aproveito para falar um pouquinho sobre isso, né? Agora, em Blumenau, a gente deve estar com uns 40 voluntários, 30 e poucos, assim, né? Entre 35 e 40, se eu não me engano. E a gente precisa sempre de voluntários, né? Porque, infelizmente, tem uma rotatividade grande, assim, porque não é um trabalho voluntário qualquer, né? Não é um trabalho que você faz quando você quer, quando você tá afim de ajudar, né? Existe um compromisso que é muito levado a sério, né? Então, se os seus plantões são semanais, eles são semanais. Se você vai viajar, você precisa achar alguém para te substituir. Você não fala assim, galera, tô viajando, fica aí meu plantão pra... Não é assim que funciona, né? Então, ele demanda muito, ele exige bastante, né? Então, a pessoa que decide, vou ser voluntário do CVV, ela tem que se dedicar. Isso é um fato. Mas é algo que transforma, assim, muito mais a nossa vida, até, assim, claro, a gente ajuda muito, mas é algo que beneficia muitas pessoas que são envolvidas, né? Então, eu tenho ali o meu plantão, tenho o meu horário, tenho aquele compromisso, né? Acho que essa é a palavra, né? E aí, a gente vai tentar garantir essas 24 horas fazendo esse revezamento, né? Esse cronograma que já é fixo. A gente tem rodízios de fim de semana também entre os voluntários. Mas às vezes a gente não consegue fechar as 24 horas por causa da quantidade de voluntários. Então a gente conta com uma estrutura regional, né, que é a Regional Catarina, com os postos de Santa Catarina, que fazem parte. E aí nós temos esse apoio, né, para poder, nacionalmente falando. Então, não tem nenhum voluntário de Blumenau naquele momento logado, né, para fazer o atendimento. Mas vai ter alguém no 188, porque é nacional, né? Então as pessoas vão ligar, às vezes vai ter uma fila, tem uma musiquinha que toca até a pessoa ser atendida, mas ela vai ser atendida, né? Então, é isso que a gente quer, que a pessoa possa ter esse tipo de ajuda quando ela ligar, né? O momento que ela ligar. Então, esse é um dos nossos objetivos, né? De manter o serviço funcionando. Porque já que a gente divulga que é 24 horas, a gente tem que estar ali. Tem que estar disponível. 24 horas, né? E existe algum preparo? Tem o curso, né? Que vocês têm. Mas em termos de acadêmico, assim, tem alguma formação acadêmica específica que é preferencial para quem vai ser voluntário? Né?
Essa é uma boa pergunta, porque muita gente faz assim, né? O que eu preciso? Então, será que precisa fazer psicologia, né? Alguma coisa assim? Então, para ser voluntário, precisa basicamente 3, né, requisitos. Então, ter 18 anos ou mais, fazer o curso, que é o processo de seleção de voluntários que a gente tem, inclusive são 2 por ano. Um agora, né, foi em agosto, e agora o próximo é em fevereiro. A gente sempre faz agosto e fevereiro, esses 2, né, cursos. E eu vou já falar sobre as inscrições, né, mas só para não perder o fio da meada aqui. Então, ter 18 anos ou mais, fazer o curso e ter a disponibilidade, não só dos plantões semanais, que é esse momento dos atendimentos telefônicos, mas também uma reunião mensal, que a gente tem os pequenos grupos e tem reunião com um grande grupo, para a gente ter essa integração também entre os voluntários, é muito importante. E então precisa disso, né? A formação não precisa ter faculdade, não precisa ter nenhuma formação, não existe exigência sobre a área de atuação nem nada. Inclusive, se tiver um psicólogo, uma psicóloga, a gente já teve várias e tem, a pessoa não vai usar da psicologia, do conhecimento específico dela para ser voluntária, porque justamente existe uma forma específica de se atender dentro do CVV. Então, se você é psicólogo, você vai deixar a sua abordagem dentro da psicologia de lado quando você for atuar como voluntário do CVV, né? E aí é muito interessante, eu gosto de falar sobre isso, porque se a pessoa não aceitar a filosofia do CVV, ou seja, essa forma de atender, né, de não dar conselho, de não interferir, de, né, tipo, deixar tudo que a gente falou até agora, talvez o CVV não seja para aquela pessoa, né? Então, assim, a pessoa tem que realmente incorporar aquilo no sentido e acreditar naquilo. Então, a gente tem cursos, né? A gente tem muitas ferramentas, muitos recursos que são oferecidos para os voluntários se capacitarem constantemente, o tempo inteiro. Então, não é só o curso para voluntários, não é lá só aquele, né? A gente tem curso todo mês, se quiser fazer. Né? Agora vai ter um de porta-voz, que é para quem quer falar sobre o CVV, né? Dentro da comunicação. E aí nós temos as comissões. Comissão de comunicação, faz toda essa parte de divulgação. Comissão de estudos, de PSV, que é o processo de seleção de voluntários. Comissão da mantenedora, que é quem mantém a organização ali, tipo, por exemplo, do posto de Blumenau funcionando, né? Então, é uma instituição muito organizada sistematicamente, né? Existe diretoria nacional, comissões regionais, o grupo executivo local, né? Então, parece que é algo, beleza, é só atender o telefone ali e tal. Não. Mas isso por quê? Porque o voluntário precisa disso também, né? Não só do amparo, porque aí a gente também está falando de oportunidades que vão justamente acolher o próprio voluntário, e vão capacitá-lo constantemente, porque é isso, nós somos humanos, então a gente ouve muita coisa, muitas coisas ruins, muitas coisas tristes, muitos problemas, né? Então, imagina, eu tenho que estar minimamente preparada, né? Psicologicamente, emocionalmente. Então, tudo que a gente faz no CVV, e aí para mim tem um ponto que é fundamental, tem como objetivo o autoconhecimento. Porque se eu não me conhecer, eu não consigo ajudar o outro também, né? Então, o que é gatilho? O que ativa gatilhos em mim, naquela ligação? Por que essa ligação me incomodou tanto, né? Então, é sempre uma busca constante para se melhorar, né? Então, eu tenho o tempo todo ali, e assim, eu posso afirmar com todas as letras, eu sou uma pessoa muito melhor depois de ter entrado no CVV. Né, assim, e para mim isso não tem preço, né? Na verdade, quando a gente faz um trabalho voluntário, né, pratica o altruísmo, a generosidade, a caridade, né, que para mim é um dos meus propósitos de vida também, tudo isso se paga, né? Porque a gente não está falando aqui só da questão do tempo, de dinheiro, de energia investido, porque se investe muito nisso, né? É um investimento grande, em todo sentido. Mas aquilo que traz para a pessoa que está envolvida, para mim, é muito maior, não tem preço, né? Então, acho que você tinha perguntado da questão dos pré-requisitos, né? Então, voltando, né, para finalizar, porque eu vou falando, é justamente isso, assim,
não tem que ter formação específica fora do CVV, mas tem que estar disposto a participar, né? Fazer a reciclagem, que a gente tem um curso de reciclagem, né? Todo ano tem dentro do CVV, participar dos cursos, né? Então, é uma instituição muito bacana, porque eu sempre falo, a gente está ali ajudando, mas a gente está muito mais se beneficiando do que beneficiando os outros. Assim, é uma via de mão dupla, né? Eu diria isso. De certa forma, você tem que aprender a ouvir, né? Que às vezes não é nosso perfil. Nosso perfil é mais de falar. E era uma questão que eu ia te perguntar também, assim, né? Se você leva todo esse aprendizado para dentro da sua própria vivência diária. Né? Você já respondeu em partes. Mas como é também no dia a dia, assim, as pessoas conversando contigo, você atua mais como voluntário do CVV ou tem assim como é que eu vou dizer assim, é específico assim o silêncio, ou a mais a escuta, é só dentro do serviço voluntário e fora a Ruby é diferente? Eu estava falando ontem sobre isso, inclusive, né? Porque assim, como eu falei lá no início, né? A gente tem relações diferentes, né? Temos relações profissionais, relações entre amigos, familiares, uma relação de pai para filho já é diferente, porque existe uma hierarquia, né? Então, nós vivemos em relações distintas dentro da sociedade. E a forma de atender do CVV não é a forma com a qual eu converso com os meus amigos, as minhas amigas. Embora, e aí para mim é um ponto assim realmente muito significativo, as minhas amigas já falaram, inclusive, que eu sou muito mais... que eu ouço muito mais, que antigamente era um pouco mais difícil de conversar comigo antes do CVV, porque agora, embora eu dê conselhos, né, nas minhas conversas com as minhas amigas, dê opinião, né, a gente puxa a orelha, julga às vezes um pouco ali e tal, porque você tem, né, toda uma convivência, né, uma história, eu aprendi muito a ouvir, e a ouvir sem interromper. Né? E as minhas amigas, se forem ouvir esse podcast, elas podem confirmar, né? Então a gente tem, às vezes, algumas amigas demais, assim, mais íntimas, então, eu preciso contar tal coisa. E eu deixo aquela pessoa falar, e antigamente eu não conseguia fazer isso, né? Eu ia lá e, tipo, toda hora queria dar um pitaco, queria interromper, queria falar sobre alguma coisa minha que tinha a ver com aquela coisa que ela falou, né? Então, e aí... Eu estava justamente ontem falando sobre isso. Esses dias eu estava ouvindo uma outra pessoa conversando, a gente estava em 3, e aí eu pude ouvir a forma com que ela estava com que duas delas estavam conversando, com essas interrupções, assim, ou com esse julgamento muito forte, ou com essa crítica muito forte. Eu falei, caraca, eu fazia isso, mas eu não faço mais, né? Então, refletir sobre isso e pensar sobre a própria postura na minha vida, com os meus, né, assim, então é algo realmente que com a prática, né, então, ok, eu não vou estar ali como voluntário do CVV, só facilitando desabafo, focando só na pessoa, mas definitivamente a forma de atender do CVV me influenciou e me influencia positivamente o tempo todo, né, e isso para mim também é algo muito bom, porque eu quero melhorar a cada dia, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, não só para os outros, para mim também, né? Então, é uma extensão daquilo. Eu não assumo... Claro, eu tô lá naquele momento como voluntária, mas eu sou o ser humano Rúbia, eu sou a pessoa Rúbia lá também, né? E, obviamente, eu tô ouvindo aquilo, tipo, tudo isso vai reverberar na minha vida de certa forma, né? Então, como que isso vai impactar? E aí, no meu caso, assim, eu sempre falo... Porque muita gente questiona, né? Como é que você aguenta ouvir tanta coisa? Você não fica mal? Você não fica, tipo, triste, né? Aguentando aquilo, ou remoendo e tal? Eu não sei, eu nem sei como, mas eu acho que eu desenvolvi uma espécie de escudo. Ou uma redoma que eu, né, metaforicamente me coloco quando eu logo no sistema e vou fazer os atendimentos, né? Então, de fato, quando eu desligo o telefone e aí eu termino 11 horas da noite, então eu já, né, vou dormir logo em seguida, eu não sei, assim, eu acho, sei lá, se é de coisa assim, realmente eu desligo daquilo tudo e, claro, não vou mentir. Obviamente, alguma coisinha ou outra você lembra em algum momento e tal, mas eu consigo separar muito isso nesse sentido para não influenciar negativamente a minha vida. Eu busco sempre deixar as influências
positivas do CVV na minha vida, né? O que tem funcionado muito, inclusive. Eu imagino que na técnica vocês aprendam a não ter o envolvimento emocional ali com quem está do outro lado da linha, né? Porque senão você acaba se envolvendo e aí sim, machuca, você vai ficar remoendo aquilo, mas por que eu não falei que ela... Talvez até a vontadezinha, não sei, talvez eu vou falar uma bobagem aqui, mas a vontade de querer dar um pitaco. Sim, tem essa vontade. Oxe, como tem. Enfim, penso que isso tudo ocorra, mas o próprio treinamento, esses cursos constantes, isso tudo vai trazendo essa vamos chamar de casca, talvez, né? Porque você consiga né, fazer essa separação. E aí tem uma questão muito muito importante, ou assim, para mim é muito curiosa, né? Você falou antes da pandemia e, bom, a gente passou agora, fazem 5 anos já que teve o começo ali da pandemia. Mudou alguma coisa nas pessoas? Porque na época estava todo mundo meio sem saber o que fazer, né? Então imagino que também tinha muita situação de buscarem o CVV por algumas razões. E hoje, você sentiu alguma diferença na questão do desabafo das pessoas? Melhorou, piorou? Enfim, dá para fazer um balanço? Você também iniciou em 19, né? Então, assim, tem um pouquinho antes... na verdade, assim, eu comecei no final de 2019, ou seja, eu fiquei poucos meses antes da pandemia, né? Aí já ali em março, ali já estourou, então, tanto que eu fiz pouquíssimos plantões presencialmente, porque antes podia fazer remoto, de cada um da sua casa, voluntário, só quem era plantonista de madrugada, né? E aí depois com a pandemia, obviamente, tiveram que fazer o sistema e permitir com que todos fizessem da sua casa, né? Mas, então, embora eu particularmente não tenha tido a experiência de sentir as ligações de antes e depois, a gente compartilha, né? Num geral, sempre, né? Claro, não as ligações porque é sigiloso, né? Mas a gente sentiu, sim, essa necessidade e o problema, a questão mesmo de saúde, das pessoas ficando doentes, das pessoas morrendo nas ligações, né? Então, assim, em termos de número, a gente não teve um aumento tão significativo, né? A gente tem, depois de ao final de cada ano é feito um balanço, ali, os números, né, estatisticamente, para mostrar, né? A gente tem um boletim que vai trazendo, então a gente tem ali uma média de 10 milhões de ligações por ano, e isso ficou, né? Então, assim, talvez aumentou. foi um aumento ali e tal, mas também porque, por outro lado, as campanhas também não foram, né? A gente ficou muito no virtual, né? Então, claro, foi divulgado. A gente tem a ferramenta do Google, né? Que aí uma pessoa, por exemplo, quando ela procura formas de tirar a própria vida, primeira coisa que aparece no Google é o número do 188. Do CVV. Então, várias pessoas ligaram pra gente, eu fui procurar formas de tirar minha própria vida e apareceu esse número, eu não sei o que é, mas eu tô ligando, né? Quer dizer, que inclusive, aquela vontade da pessoa de querer viver, né? Porque eu vou aproveitar para falar um pouco sobre isso, saindo um pouquinho da tua pergunta, mas depois eu volto. Muita gente fala assim, nossa, pra tirar a própria vida tem que ter muita coragem, porque a pessoa tem que, né, ela quer se matar. E não é, porque tem muitos mitos com relação ao suicídio, né? É um assunto tabu, ainda hoje, e a gente precisa falar. A gente, pode ser ruim, pode ser dolorido, né? Todo mundo conhece alguém que já tirou, ou pelo menos ouviu falar de alguém que tirou a própria vida, né? Porque é algo muito presente na sociedade, né? Então, a gente está com números, assim, altíssimos, né, de suicídio. Então, as pessoas, elas ligam querendo justamente uma forma, né, de quê? Ela quer uma solução, claro, mas o ponto que eu queria salientar é a pessoa que está pensando, até planejando, está com a ideação suicida, ela não quer morrer. Ela quer acabar com aquele sofrimento, com aquele problema, e aí ela vê no suicídio a última forma ali
de resolver aquele problema. Se nada mais desse tipo assim, certo, ela já tentou talvez outras coisas, entendeu? E aí ela vê aquela como a última alternativa. Tipo, eu não sei mais o que fazer, eu vou tirar minha vida, né? Então, é um desespero. Então, a pessoa que tá aí, ela tá num estado de muito desespero, né? E aí, neste ponto, eu sempre falo, né? A gente fala isso muito nas palestras que nós damos, né? Porque o CVV também, principalmente no mês de setembro, né? Por causa do movimento Setembro Amarelo, a gente faz muitas palestras em instituições, né? Empresas, indústrias, né? A gente recebe muito convite, né? Nessa época aí, de setembro. Então, as pessoas justamente estão ali querendo, né, essa ajuda, porque... E aí, muita gente fala, porque se fala que vai tirar a própria vida, é porque quer chamar atenção, né? E o que a gente fala muito, né, para as pessoas, para os trabalhadores das empresas e tal, é que não é. E mesmo que ela queira chamar atenção, ela tá chamando atenção por quê? Porque ela precisa de ajuda, né? Então, é isso. A gente tem que estar atento aos sinais, a gente tem que talvez oferecer realmente um ombro amigo, ou às vezes a pessoa não sabe o que falar, não tem um conselho, uma solução, não vai ter, mas só falar, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu tô aqui, né? Se você precisar desabafar, já é uma grande coisa. As pessoas subestimam esse poder, né? O poder de ouvir umas às outras, né? Então, é algo que eu sempre falo, assim, como é importante as pessoas falam, e é por isso que a gente bate na tecla e vai fazer a palestra de novo, e vai falar sobre o Setembro Amarelo de novo, porque as pessoas não estão deixando de tirar a própria vida porque não falam sobre isso. Não, é bem o contrário. A gente precisa falar para que mais pessoas fiquem mais atentas, né? E claro, tem um outro lado ali também, né? A gente não faz, a gente sempre deixa isso bem, assim, destacado, né? Não é, obviamente, no sentido de as pessoas se sentirem culpadas se alguém, porventura, que estiver próxima, tirou a própria vida, porque muita gente fica com sentimentos familiares, né? Eu não percebi, meu Deus, eu poderia ter feito algo e não fiz e tudo mais. Então, a gente também tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, por mais que a gente ajude, tem um limite para esse alcance, né? Infelizmente, a gente não consegue impedir esse tipo de morte, por exemplo, né? Então, a gente tem, né, que dosar, equilibrar isso, né? A ajuda que eu ofereço, estar atento, mas também saber que muitas vezes a gente não dá conta e aquela pessoa precisa de ajuda profissional, né? E falando sobre isso, CVV não é ajuda profissional, né? Muita gente fala assim, eu tô, querendo tirar minha vida, não sei o que fazer, me ajuda, eu liguei pro CVV, quase como se, tipo assim, vocês são do apoio emocional da prevenção do suicídio, vocês vão... Não é assim que funciona também, né? Então, a gente serve para essa prevenção do suicídio e apoio emocional muito mais nesse sentido, de esvaziar o seu copinho, né? De a pessoa desabafar. E por quê? Porque eu sempre reforço isso. A prevenção do suicídio começa muito antes da pessoa pensar em tirar a própria vida. Né? Ela começa justamente quando eu vou enchendo e esvaziando meu copinho. Porque problemas não vão deixar de aparecer. A gente, né? Todas as pessoas vão ter... Não tem um agora, amanhã talvez vai ter um, né? Vai acontecer alguma coisa... Alguma doença, sei lá, perdeu o emprego. E se a pessoa disser que não tem, é porque alguma coisa já está errada, Exato, né? Exato, né? Então ela está vivendo numa realidade paralela, né? Tipo assim, não é assim que funciona. Então, como que a gente vai pensar? Prevenção é isso. É eu falar sobre os meus problemas, é eu desabafar. Quando a pessoa tá lá, vamos dizer assim, com a corda no pescoço, às vezes literalmente, aquilo já não é mais prevenção. É impedimento do suicídio. Aí já não é nem mais com o CVV. Embora algumas pessoas já tenham e ligam de vez em quando, assim, pra terminar a sua vida com alguém no telefone, assim, né? Isso acontece. Mas não é a maioria, né? A maioria realmente são ligações tranquilas no sentido de que as pessoas não estão ali desesperadas né? Então eu gosto de deixar isso claro também, porque muita gente acha que só não tô precisando, isso nunca vai acontecer comigo ligar. Não! E aí a gente sempre faz uma pergunta entre nós voluntários nos cursos, para os candidatos que estão fazendo o processo de seleção. Quem que liga pro CVV? As pessoas ficam pensando assim, quem que liga pro CVV? Você, eu, qualquer um pode ligar pro CVV.
né? Porque ligar e meu Deus, você não tem um amigo para conversar? Nossa, você tá tão carente assim que você não tem um colega? Meu Deus, que pessoa. É isso. Muitas vezes a gente não encontra nas pessoas com quem. E muitas vezes a gente não quer contar para alguém que nos conhece. Né? Assim, a gente tem vários assuntos delicados, né? A própria questão da homossexualidade, né? Muita gente que, né, não tem coragem mesmo de se assumir para a família, né? A gente recebe ligação de gente que cometeu crime e que precisa falar e, né, ou estando arrependido ou não, né? Assim, tem ligações bem pesadas, né? A gente acha que não e a sociedade, assim, está bem, assim, adoecida em vários sentidos, né? Essa questão de saúde mental é algo que as pessoas ainda acho que não estão levando tão ao sério quanto deveriam, né? Assim, a gente fala de câncer, a gente fala de doenças cardíacas, de várias coisas. As aparentes, né? A gente fala bastante, as físicas, né, ali, mas que são, inclusive, psicossomáticas e muitas estão totalmente relacionadas ao emocional, né? Sim. E aí, quando a pessoa fala, ai, tá depressivo... isso não é nada, isso é para ter atestado para não trabalhar, né? Então as pessoas realmente... Frescura. Isso, é mimimi, né? Então a gente precisa dar devida atenção para um problema que atinge uma grande porcentagem da população mundial, né? A gente não está falando nem só de Brasil, a gente está falando de mundo, né? Os índices de suicídio não são só altos no Brasil, né? Tem países onde é mais ainda, né? Então a gente precisa falar sobre isso, né? E dar a devida importância, né? Uma pergunta, claro, tu podes responder se você quiser. Não se fala muito na questão de suicídios que acontecem. Um dos argumentos é que vai estimular os outros a fazer também. Vocês trabalham essa questão dentro do CVV? Como você enxerga essa abordagem, vamos dizer assim? A gente enxerga dessa forma que não é não falando que vai deixar de acontecer, né? Então, a gente entende o motivo de numa notícia não colocar que foi como se fosse, mas as pessoas não tiram a própria vida porque viram uma notícia, né? Então, assim, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar sobre algo que a gente chama de fatores primários e fatores secundários de uma pessoa que pensa ou que, infelizmente, cometeu suicídio, né? Nunca é uma coisa só. Nunca, né? A pessoa perdeu o emprego. Olha, o cara tirou a vida, culpa do chefe que demitiu. Não. Essa foi a última gotinha do copo que já estava transbordando, né? Então a gente tem então aí que tá, vem esses fatores que são ali, que é o estopim, que foi o gatilho final, mas tem tudo que tava ali secundariamente por trás daquilo, né? Então, assim, existe talvez uma estatística que vai mostrar que, eu vou jogar um número ali, mas que seria como se fosse mais de 90% dos casos de suicídio tem algum tipo de relação à doença mental. Ou uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa que foi ou deveria ter sido diagnosticada, certo? Então, é isso que a gente consegue falar, né? Sobre sinais. Tem gente que não vai dar sinais, mas a maioria dá. E aí, quando eu falo sinais, uma pessoa gostava muito de fazer um hobby, parou, a pessoa tá muito triste, deixou de sair. E são coisas que a gente acha que não, tá tudo bem, ou, né, não dá muita importância. E claro, eu não tô falando que toda pessoa que largou um hobby está pensando em tirar a própria vida. Não. Mas que se você for notar, né, observar os casos de pessoas que tentaram tirar, porque a gente, né, um dado aqui curioso é que a gente tem muitas tentativas de suicídio que não dão certo, ainda bem, né? Mas que, então assim, para cada pessoa, eu não lembro exatamente o número, sabe, Loriberto? Não quero falar besteira aqui, mas é algo mais ou menos assim. Para cada pessoa que realmente conseguiu tirar a sua vida por meio do suicídio, ela tentou, houve mais ou menos umas 10 tentativas.
você imagina 10 tentativas. Tipo, é muita coisa, né? E tem muita gente que às vezes tenta uma, duas, mas a gente tenta muitas, né? E aí tem toda uma, né? São as sequelas disso, não só fisicamente, né? Mas isso pra família, pros familiares, né? Pra pessoa mesmo que sobreviveu. Então, a gente tem um grupo, inclusive, que é o GAS, o Grupo de Sobreviventes de suicídio, né? Tanto das pessoas que tentaram, quanto dos familiares, né? De pessoas que tiraram a própria vida. Então, a gente não se fala muito disso. Mas eu vi um dado que mostra que para cada suicídio que acontece, 100 pessoas são direta ou indiretamente impactadas. Olha só. Né? Então, assim, é uma grande quantidade de pessoas, né? Tipo assim, que estão ali, muitas delas com um sentimento grande de culpa, né? Como que eu não percebi? Será que eu não podia ter feito algo, né? Então, a gente precisa falar porque o problema existe. É a mesma coisa, sei lá, vou pegar uma outra doença que matou muita gente, por exemplo, HIV. Não falar fez com que as pessoas não morressem, pelo contrário. Só a partir do momento que se começou a falar e divulgar e fazer campanhas e, né, prevenção e tal, que aí a galera começou a parar de morrer por isso, né? Então, precisa falar, né? E precisa falar... claro, aí a gente não tem estatísticas, por exemplo, relacionadas ao CVV. Porque as pessoas já chegaram a perguntar: você sabe dizer quantas vidas você realmente salvaram? É óbvio que não tem como, porque, né? Ressaltando, ligações sigilosas, anônimas, não tem rastreamento de nada, não tem estatística de nada, nada. A gente só consegue registrar quantas ligações a gente recebe. Muitas delas caem, muitas delas as pessoas desligam, muitas delas tem trote, tem um monte de coisa envolvida, né? Então a gente não consegue falar estatística dentro de ligações do CVV. Tudo que eu tô te falando é do conhecimento que eu tenho, até porque eu dou palestra, então eu leio um pouco sobre isso, né? Mas assim, os números a gente acaba nem tendo muito acesso nesse sentido, né? Não é um pré-requisito para ser voluntário do CVV ter isso, até porque a gente não vai conseguir mudar muito nesse sentido, né? Mas, voltando à pergunta lá, a gente precisa falar sobre isso, porque só por meio, né, da divulgação, das pessoas terem essa consciência, a gente pode, né, mesmo a passos lentos, de tartaruga ali, começar a se cuidar. Porque eu acho que o ponto é esse. Nós precisamos nos cuidarmos, né, eu, Rúbia, me cuidar e cuidar do outro, de quem tá comigo, de quem trabalha comigo, de quem, né, convive comigo, de quem tá morando comigo. E muitas vezes as pessoas estão na mesma casa e não se enxergam, e não se ouvem, e não se cuidam, né? E aí, quando vê, acontece um negócio, meu Deus, como que, né? Nem sabia. Isso. Nunca percebi. Exatamente. Então, é complexo. Não é simples. Eu acho que essa questão de prestar atenção no outro, a gente está perdendo isso. Muito. Né? Aquela pergunta assim, tá tudo bem mesmo? Né? O normal é a gente dizer assim, não, tá tudo certo. O normal é falar, oi, tudo bem? Já passou. Já viram, né? Oi, tudo bem? Aí passa. Você nem quer saber se a pessoa... Já pensou em falar, não, quer saber? Não tá tudo bem, não. Eu queria falar... Não, a gente a gente nem pergunta mais. Então, o nosso CVV, antes o nosso logo era Como Vai Você? Mudou, né? Agora ficou CVV, Apoio Emocional. Mas a gente atende a ligação, né? Fala CVV bom dia, CVV boa tarde, CVV boa noite. E a nossa pergunta, né, que inicia normalmente é: como vai você? Como você está? A gente não pergunta tudo bem, né? Tá tudo bem? Então, que é diferente. Que é totalmente diferente. Então, assim, quando eu falo como vai você, Loriberto, eu já tô dando uma oportunidade para você falar. Você pode falar, hoje eu não tô afim, eu tô, né, depende da relação, tá com pressa, você pode falar tudo bem e tal, e ok. Mas se por acaso você não tiver num dia bom, a gente tá com tempo, você quiser falar, olha, Rubem, eu não tô bem e tal, tá acontecendo algumas coisas, né, enfim, mas vai passar, enfim, né, de qualquer jeito, mas eu já abri a oportunidade para você falar. É diferente. Tudo bem, vai te dar só o binário ali, sim ou não. Isso. Né?
E muitas vezes nem é isso que a pessoa quer. Ela quer falar um oi. Ele já virou quase uma extensão do oi. Oi, tudo bem? Como se fosse boa tarde. Né? Então, não é de fato uma pergunta. E ok, né? Como eu falei, a gente tá falando de relações diferentes. Você cumprimenta alguém, você passa. Você não vai, imagina, se você for parar também pra desabafar com cada pessoa com quem você cruza, não teria condições. Mas aí a gente tá falando daquele cuidado da pessoa, do seu colega de trabalho, de alguém, você tem um tempo ali, você tá tomando um café, você tá num momento numa sala, você tá em 10, 15 minutinhos ali. Ah, não, vamos falar sobre outra coisa. Ok, a gente pode também, mas se você der oportunidade, a pessoa tiver com aquela necessidade pontual naquele momento, ela fala, opa, acho que aqui eu posso me abrir. Eu tenho um clima psicologicamente favorável, eu tô me sentindo confortável com aquela pessoa, né? E eu posso me abrir se for o caso, né? Então, acho que isso é importante, é você mostrar que você tá à disposição, né? Eu sou uma pessoa muito disponível para os meus amigos, para as pessoas com quem eu convivo. Meus amigos sabem disso, minha família sabe disso, né? Então, e isso se deve, em grande parte, ao CVV, né? Porque eu realmente tô ali. E assim, né? Ouvindo tanto de coisas ruins, de tanto problemas, eu também passo a ser muito grata pela minha vida, né? Então aqui não é uma questão de comparação, de que eu tô melhor nem nada, mas assim, quantas vezes a gente também acha que tá na merda, desculpa a palavra, né? Mas assim, talvez, né, a gente tem muito mais a agradecer, a gente tem muito mais a ver nesse sentido, né? Ou, claro, isso exige talvez um trabalho grande ali, né, de resiliência, né, enfim, que pode envolver espiritualidade ou outras questões. A gente não vai entrar nesse mérito, né, mas eu, particularmente falando enquanto voluntária, consigo fazer essa reflexão comigo mesma sobre a minha vida a partir daquilo que eu ouço. E a gente acha que não, mas as coisas vão refletindo e vão ali, né, sempre tipo... Porque tem muita coisa que é inconsciente, né? Tem muita coisa que parece que não impacta, que parece que não influencia, mas é o que vai nos fazendo ser quem nós somos. É isso que nos constrói. É a junção de cada experiência que a gente vive. Eu tô aqui, tô conversando com você agora no podcast e tal, e como é que isso vai refletir? Eu falei sobre tudo isso, então parece que não interfere em nada, mas é a soma de tudo que a gente vive, né? Que vai realmente nos tornando pessoas diferentes, melhores, né? Enfim, então... impactando, né? De alguma forma ou de outra. Que legal. Bom, você falou também já, Rubia, sobre a questão do sigilo, de não haver uma identificação, né? Mas quem liga chega a se identificar muitas vezes. Sou fulano, moro em tal lugar, tarará. Sim, sim. Mesmo que você não quisesse ouvir aquilo, mas... Isso. Até porque raramente alguém falou o nome e sobrenome. Então, assim, as pessoas que identificam falam o nome, porque também ela, né? Então a pessoa fala, oi, eu sou Paulo, aqui de Salvador. Tipo, pra mim não é isso, nem é identificação, Paulo de Salvador. Até porque isso pode ser verdade ou não, né? Então, é uma identificação que a pessoa, né? Aí, eles pedem o nosso nome, normalmente, né? Não, normalmente não, mas assim, com grande frequência, né? A gente trabalha sempre só com o primeiro nome, né? Essa é a nossa identificação, porque realmente o foco é sempre outra pessoa. Então, eles gostam, às vezes, de chamar pelo nome, falar, Rúbia e tal, mas eles só têm isso também, né? E a gente também só tem o primeiro nome quando quer. A maioria, poderia dizer, eu sempre falo a maioria nas minhas ligações, a gente não pergunta isso para os outros, né? Mas, poxa, eu já atendi muitas ligações desde 2019, né? Então, já tem um tempinho. Não se identifica. Nem fala o primeiro nome. Talvez, e você, claro, você escuta sotaque, então você sabe se é gaúcho, você, né, pelo menos, ou que pelo menos nasceu lá, sei lá, ou que mora no Nordeste, você consegue escutar isso, mas, né, e pra nós também não vai fazer diferença, né, essa identificação, esse reconhecimento, né, porque realmente, assim, a gente sempre, e tem algo no CVV que é legal, a gente faz essa distinção, inclusive nos cursos, entre indivíduo e pessoa. O que é indivíduo e pessoa? Então,
o indivíduo Loriberto é o cara que tá aqui vestido de jaqueta preta, que grava podcast, que, né, tipo, tem tantos anos, tem, né, enfim, todas as suas características, tem o CPF tal, mora na rua tal. Esse é seu indivíduo, né? Aquilo que te faz reconhecido socialmente, vamos dizer assim. Agora, quem que é o Loriberto pessoa, né? Quem que é você? O que você está sentindo agora? Você está com algum problema? Você está com alguma preocupação? Você está com alguma situação? Tipo, é aquilo que está dentro de você e que aí, ao ligar para o CVV, você vai externalizar. E eu, então, não vou focar. Eu não quero saber com que você trabalha, porque isso não importa para nós no CVV. E, muitas vezes, na sociedade, não deveria importar. Qual que é a primeira coisa que a pessoa pergunta para definir o status de felicidade de uma pessoa? Com que você trabalha? Ou quanto dinheiro você tem? Ou se você é casado? Ou se você tem filhos? Tipo, esse é o parâmetro para definir uma pessoa feliz, né? Então, tipo assim, ai, nossa, ela tá bem, né? Você viu? Foi promovida, tá muito bem. Será? Será que essa promoção não trouxe justamente mais preocupação? Tá ganhando mais dinheiro, mas quais são os... né? Tô citando um exemplo, assim, de que como a gente julga pela aparência, né? E a gente define o que significa ser feliz na nossa sociedade, né? Então você é feliz pelo você... indivíduo e não pelo pela indivíduo, pessoa. Exatamente. E a gente não quer saber do indivíduo. A gente foca na pessoa, só naquilo que ela traz. E a gente não foca nem no problema, que é um outro pontinho desse triângulo que a gente tem, né? Indivíduo, problema, pessoa. A gente não vai ficar focando. Então a pessoa fala, ai, meu marido me traiu porque não sei o que, eu tô muito triste e tal. Então o que eu vou trazer disso? Você está muito triste porque foi traída. Então eu vou focar na pessoa. Não vou falar, seu marido traiu, então, ou focar naquelas partes que ela falou do marido que traiu. Não. Eu vou focar no sentimento daquela pessoa ao ter sido traída. E faz uma grande diferença focar no sentimento, naquilo que a pessoa traz sobre ela, sobre a pessoa, e não sobre o outro, né? Porque muitas vezes eu posso, inclusive, instigá-la a se sentir com mais raiva ainda. Tipo, imagina se a gente fosse fazer comentários assim, né? Que é o que normalmente a gente faz em relações com as pessoas, né? A gente vai lá e já joga em cima daquela situação. E aí, muitas vezes, a gente tá com um problemão e ao compartilhar, você sai pior da conversa do que você entrou, né? Isso acontece com frequência. Você sai pior do que você. Fala, porra, por que eu falei, né? Tipo, então não ajudou em nada, pelo contrário, me deixou pior, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com o outro nesse sentido também, porque as palavras não voltam, né? E aí a gente, acho que subestima, né? O poder que nós temos um sobre a vida do outro, né? Nas relações que nós temos, né? Naquilo que a gente cria em cada pequena interação com o outro. Né? Interessante. Bom, estamos aí às vésperas de Setembro Amarelo, então vai ter toda uma campanha de diversas entidades, mas o CVV vai estar junto aí também. Sim, né? Sim. O CVV é uma das organizações promotoras do movimento Setembro Amarelo no Brasil, né? Então, fundadoras também do movimento. Então, Setembro Amarelo para nós é um mês muito especial, é um mês quando nós recebemos muitos convites para palestras, como eu mencionei antes, né? Para rodas de conversa, divulgação, então a gente vai para a TV, vai para a rádio, grava, né? Enfim, faz divulgação. Porque, claro, a gente sempre fala, não é só em Setembro Amarelo que a gente precisa falar sobre a prevenção do suicídio, mas a gente utiliza esse mês justamente para dar mais ênfase para algo que deve ser falado o ano inteiro, né? Então, aliás, aproveitando, né, se alguém quiser palestra do CVV, a gente tem, esse contato é feito pelo CVV, pelo nosso e-mail, perdão, que é blumenau@cvv.org.br, e aí ali a gente tem uma comissão que vai responder, e aí é feito o agendamento, né? Então a gente aceita convites e a gente atende, pelo menos tenta, assim, se esforça ao máximo para atender
todas as empresas que nos procuram, né? Que mandam e-mail com antecedência para a gente agendar, né? Não, é de graça, né? As palestras são gratuitas, a gente não cobra nada, nada do CVV é cobrado, né? Então, por isso, a gente faz o nosso apelo até com relação a doações, né? Quem quiser doar, a gente pode... Tem como doar pelo site, lá o cvv.org.br, que é de uma forma geral, mas a gente também tem, faz campanhas, né? O próprio CVV Blumenau, a gente acabou de, né? Fizemos Fazer uma pastelada, que tava né? muito boa. Exato, então é um dos eventos que ajuda a angariar fundos. A gente também tem um pedágio, que foi feito uma vez presencialmente, outras vezes virtual. Então, a gente... tem essas formas de, né, tentar angariar recursos para nos manter, porque querendo ou não a gente tem uma estrutura, né? O nosso posto fica ali na rua Professor Luiz Schwartz, 169, na Velha, atrás da AMP, né? Ali na Vila Germânica, pertinho. Então, a gente tem uma estrutura, né? Tem que pagar energia, telefone, né? A gente também tem todos os encontros que pode mandar voluntários, né? E aí a gente financia isso também. Então, recebemos doações de pessoas físicas, jurídica, né? Então, o Setembro Amarelo ajuda também na nossa divulgação do CVV, mas principalmente, né, voltando à tua pergunta, a esse movimento, né, que visa conscientizar as pessoas sobre a importância de falar da prevenção do suicídio, né, porque é algo que está ali e a gente precisa falar, né, então, beleza, não vai ser divulgada na notícia a causa da morte e tal, mas não quer dizer que aquilo não aconteceu, a gente precisa falar, né, então, quando a gente vai para as empresas, alguns levantam a mão, né? Funcionários que trabalham e tal, comentam, conheço fulano de tal, ou um parente, né? Morreu por suicídio, alguma coisa nesse sentido. Então a gente sente, assim, né? Essa dor ali deles, né? E vê como realmente é um problema que está presente na vida das pessoas de um modo geral, assim, né? Ou pelo menos alguém conhece, alguém já ouviu falar, né? Não é algo isolado, não é algo que, não, nunca vai... Não, até porque, se você for ver, qualquer pessoa pode ser potencialmente uma pessoa que pensa, pelo menos pensa sobre tirar a própria vida, né? Ou talvez tenha a ideação do suicídio, né? Então, isso pode acontecer, honestamente, com qualquer um, né? Assim, a gente não tá... imune, tipo, Sim. olha, isso nunca vai acontecer comigo, né? Ainda não inventaram a vacina, né? Exatamente. Isso, né? Mas já que você falou em vacina, tem uma metáfora que a gente faz justamente sobre isso, né? Que a vacina serve para quê? Para prevenir doenças, né? Então, o falar sobre o suicídio, né? Oferecer apoio emocional serve como uma vacina. A gente está ali o tempo todo tentando permanecer imunes, né? Àquilo. Então, se protegendo, né? De uma forma... com esse cuidado ali, né? Fazendo com que, então, eu não vou falar que nunca vai acontecer, mas eu estou me protegendo, né? Eu estou tentando ali, né? Então, falando é uma das formas, né? Ao falar é uma forma de se proteger, com certeza. Que legal. Alguma atividade, assim, extra que vai ter em comemoração aos 40 anos? Então, nós ainda estamos... Mas antes de tu falar, eu vou fazer uma pausa, porque a gente precisa... A gente está fazendo agora uma dinâmica que é pedir para as pessoas deixarem uma palavra-chave registrada. Tá? Então eu vou pedir assim para você dizer uma palavra-chave que a pessoa vai registrar aqui e depois ela concorre a um brindezinho nosso aqui do podcast. Tá. Uma palavra-chave? Podem ser duas? Pode. Pode ser. Tá, então eu vou falar apoio emocional. Ótimo. Então, para você, né, que acompanhou até aqui, apoio emocional é a nossa palavra-chave. A gente não vai mais repetir ela, tá? Eu só vou... ela em si, mas eu vou lembrar ela depois, né? Então, vamos voltar para os 40 anos aí. A gente ainda não finalizou a programação, né, dessa comemoração. Todo ano a gente faz uma reunião geral de voluntários que cai no dia 7 de outubro. A gente tem reuniões ali que são mensais, né? Então, neste ano vamos comemorar os 40 anos e é uma data importante, né? 4 décadas de trabalho aqui em Blumenau. Então, a gente vai ter alguns dias aí de programação
e vamos divulgar isso no nosso Instagram. Então, para quem quiser, né, nosso Instagram é cvv.blumenau, é uma forma de conhecer também, né, de ter o contato, e aí então a gente vai promover, provavelmente isso já está quase certo, assim, alguma roda de conversa, alguma coisa nesse sentido, programação, claro, para os voluntários também, né, nossa reunião ali com os voluntários, talvez com alguma coisa mais importante, né, que a gente estamos ainda pensando se vai ter alguma janta, alguma coisa nesse sentido, né, então ainda não consigo falar, né, sobre a programação toda, mas vai ter, né, vai ser especial com certeza. Pelo Instagram, então, para as pessoas acompanharem, sim, vai ter a divulgação. A gente vai divulgar por ali, exatamente. Aliás, todas as ações, né, as outras promoções que são feitas, né, provavelmente programação do Setembro Amarelo também, vocês divulgam alguma coisa por ali? Assim, no Setembro Amarelo a gente não faz divulgação no sentido de, é porque isso já tem alguns anos, a gente não comemora, né? Porque existe essa ideia da comemoração, né? Vamos celebrar o Setembro Amarelo. Não. Então, o que a gente faz é realmente isso. É esse trabalho ali, né, de ir para as empresas, para as instituições, para fazer palestras, né? Então, a gente compartilha sempre E aí o CVV Nacional, né, a gente reposta, basicamente, né, a campanha ali nova, sempre é feito um vídeo legal, né? Então, a gente faz esse tipo de compartilhamento e recebe os convites para fazer, né, esse trabalho mais pontual, assim, né, em cada empresa mesmo. Legal. Uau. Deixa eu ver se eu fui anotando algumas coisas. Tu falasse antes de um grupo de apoio, né? De sobrevivência de suicídio. Sobrevivente. Esse acessa também via Instagram do CVV? Assim, ó, o GAS, que a gente chama, ele funciona em alguns postos, especificamente. Se eu não me engano, tem no posto de Florianópolis, mas aqui em Blumenau nós não temos, no momento. Certo. Tá? Ele não está funcionando. Claro, no nosso site, cvv.org.br, tem lá as informações. Porque assim, ó, o CVV, a gente chama, né, é uma organização guarda-chuva. Então tem várias, tem Cinecer, que é quando faz exibição de filmes com comentários, né, e aí são coisas que são agendadas pelos postos também. Tem ações comunitárias, a gente faz o caminho de renovação contínua, que é um momento para autoconhecimento também dos voluntários. E é feito isso também em algumas organizações, aquele Centro Pop, o Centro Terapia Vida. Então, a gente tem um grupo que atua especificamente nesses lugares e vai cada 15 dias, uma vez por mês, com uma certa frequência, né? Então, tem no CVV Nacional, tem no Hospital Francisca Júlia, em São Paulo, né? Então, assim, existem vários serviços que são oferecidos pelo Centro de Valorização da Vida, né? Então, o 188 é um desses serviços, tá? E aí ele desmembra ali, tá? Então tem a parte do chat, do e-mail, que pode ter esse atendimento. E claro, o 188 é o mais conhecido, né? É a forma de apoio emocional, de ajuda ali, né? De serviço que as pessoas mais têm acesso e é mais divulgada, vamos dizer assim. Então, mas tem outros serviços. O GAS não tem em Blumenau, mas, né, tem ali em Floripa. É uma coisa que demanda e precisa de gente para fazer, né? Então, como nós não somos em muitos, né? E como eu falei lá no início, tem uma rotatividade grande de voluntários. Então, a gente sempre precisa de voluntários, né? Então, quem quiser fazer o curso, já aproveito para falar, né? Tem o nosso site lá, cvv.org.br, uma aba Seja Voluntário. Então, lá as pessoas vão fazer um cadastro, vão preencher um formulário, vão colocar a cidade para onde eles querem fazer o curso, no caso vai colocar lá Blumenau, e aí quando estiver chegando perto do curso, nossa comissão vai mandar um e-mail com essa pessoa com as informações para entrar no grupo, né, enfim. Então, essa é a forma de participar, né, e eu sempre falo, se a pessoa não quiser ser voluntária do CVV, faça o curso pelo menos, porque o curso já é assim um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, né? A gente aprende muita coisa legal, né? Que a gente leva pra vida mesmo, assim, sabe? Sobre as relações, sobre a forma de conversar com uma pessoa, sobre a sociedade, enfim, vários aspectos assim que são bem, bem legais mesmo e acho que todo mundo deveria fazer o curso de independente mesmo. Se vai ser ou não. Isso, exatamente. Né? Porque aí é uma decisão que você pode tomar ali ao longo dos cursos, né? Porque assim, o curso,
São 3 encontros ou 4. Por exemplo, em fevereiro, agora de 2026, vai ser de 28 de fevereiro a 1º de março, alguma coisa assim. Acho que vai ter dia 29 ano que vem, não lembro. Mas assim, são 3 dias ali, das 19 às 22. E aí, depois desses 3 dias, ou de um final de semana, que normalmente quando é agosto é final de semana e quando é fevereiro é durante a noite, assim, aí você vai ter uma sequência de 12 encontros semanais, todo domingo, durante 12 domingos, por 3 horas. Então, não é um final de semana, pronto, vou ser voluntário do CVV, né? Então, tem uma preparação, uma dedicação de 3 meses ali, né? Porque é muito conteúdo, né? Porque são muitas práticas, né? Então, é feito, a gente chama de estágios, né? Então, cada estágio tem um tema. Tudo é presencial? Não. Tá. Então, isso também é uma vantagem, né, da gente ter online. Então, a gente vai ser híbrido, então as pessoas podem ir presencialmente ou ficar de casa e a gente tem toda a parte, né, de materiais ali para ajudar, né, computador e tal, microfone, câmera para fazer isso, né, das duas formas. Então, não tem desculpa, vamos dizer assim, nesse sentido. Você pode fazer da sua casa, claro, tendo uma boa internet, um computador, né? Para ter ali minimamente o acesso. E aí participar durante esses 3 meses do curso, né? Que realmente vai ter bastante coisa, vai ter bastante conteúdo, né? E as pessoas saem assim... Quando o pessoal termina e fala assim, não me sinto preparado e tal. A gente nunca tá preparado para as coisas, né? Assim, pronto. Acho que é essa palavra, pronto. Eu tô pronta para tal coisa. Não. Isso vai, né? Vai aprendendo, vai passar um plantão, vai ter perrengue, vai ter dificuldade, mas vai ter o próximo. A gente se apoia muito, né? Os voluntários acolhem uns aos outros também, né? Então, tô com dificuldade, vai contar. Tem madrinho, tem padrinho, né? Que para ajudar a pessoa que vai começar, né? Então, ninguém fica desamparado ali, né? É todo um trabalho, porque a gente sabe que não é fácil também, né? Então, precisa disso, né? Uau! Vamos ter que fazer outro. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Poxa, Rúbia, assim, a gente está indo para o final, né? Até pela questão do nosso horário, mas eu queria te pedir, assim, o que ainda falta dizer que é importante hoje, pelo menos nesse episódio de hoje, e deixar já uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Bom, foram muitas coisas mesmo, né? E o CVV é muito rico no serviço que oferece, né? E na importância mesmo da sociedade. A gente sempre fala que o sonho do CVV é que ele não seja mais necessário, né? Porque se ele não for necessário, quer dizer que a gente vive, né, numa sociedade saudável, que está bem, que consegue se acolher, que não precisaria do serviço do CVV, né? Eu acho, infelizmente, que a gente está longe disso, né? Da falta de necessidade do serviço do CVV. E aí também tem uma outra fala, que é que se o CVV, em toda a sua história, conseguir salvar ao menos uma vida, o serviço já se justifica, né? E a gente tem certeza que foi muito mais que uma vida, né? Então, é um serviço, né, do qual me orgulho muito e a gente precisa divulgar, né? Então, quem tá, né, quem nos assistiu, nos ouviu aí, peço isso, né, essa divulgação, né, falar sobre o Centro de Valorização da Vida, e também pensar, né, em como que eu posso ser útil e como eu posso realmente ajudar e acolher a pessoa que está do meu lado, né, a pessoa que não só fisicamente, né, mas que, né, que faz parte da minha vida. Então, acho que se todo mundo tiver um pouco de consideração com relação a isso, a gente vai facilitar e melhorar a vida uns dos outros, né? Porque é algo que vai rodando, né? Assim, isso vai fazendo parte, essa troca, né? Então, tudo isso vai contribuindo com a vida, né? Uns dos outros. E realmente, assim, não subestimar essas questões de saúde mental, né? As pessoas que de fato estão mal, que precisam de ajuda, né? A gente vive em sociedade, a gente vive de forma coletiva, somos seres sociais, precisamos uns dos outros, não somos pessoas que moram e vivem isoladamente, né? Então,
ter isso em mente e colocar isso em prática, né? E assim, salientar que o CVV tá aí para todas as pessoas que querem, precisam conversar, né? Sob total sigilo, pelo número 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana, do ano, né? Independente de se for feriado, enfim. E que o nosso serviço seja divulgado para que cada vez mais pessoas, né, tenham acesso a ele e possam contar, né, com esse ombro amigo que nós oferecemos quando a pessoa não tem um outro ombro amigo naquele momento e eventualmente esteja precisando. Então, agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. Realmente faz muita diferença poder falar sobre o CVV e sobre o apoio emocional, sobre essas questões que são muito importantes para nós, né? Porque afinal somos todos assim, né? Potenciais pessoas com problemas, com questões, né? E que precisaremos de ajuda eventualmente. Então, acho que é isso, assim, que eu gostaria de reforçar, né? Que legal. E quem quiser pode mandar um e-mail, né? blumenau@cvv.org.br, entrar no nosso site também, reforçando mais uma vez, que é o cvv.org.br. E se precisar, Instagram @cvv.blumenau. E se precisar conversar, 188, o nosso número, né? As ligações gratuitas. Estamos sempre à disposição. Que legal. E é isso, obrigada. O espaço do podcast é para isso mesmo, é para a gente divulgar. E eu tenho assim experimentado várias vezes, na maior parte dos nossos episódios, assim, conhecer efetivamente o que as instituições fazem. Por vezes, uma rede social ela não dá conta para divulgar tudo. Um espaço em rádio, TV, nas mídias tradicionais também não dá conta de expor tudo, né? E esse espaço aqui foi criado para isso, para a gente poder conversar, para a gente poder trazer, expandir, enfim, explorar tudo aquilo as possibilidades que uma instituição tem, né? Eu brinquei antes, não, temos que gravar mais vezes, porque certamente tem mais coisas que dá para explorar, né? E já vamos ter que olhar na agenda, porque isso é importante, né? A gente divulgar ao máximo, tá? Rúbia, quero te agradecer muito. Tá? Tem uma pequena lembrancinha também que os nossos convidados sempre levam. Ah, legal, tá? Muito obrigada. Um mousepad para deixar Uhum. lá na secretaria. Vou levar no ou CVV, para quem com certeza. for atender lá, né? Sim, legal, muito obrigada. Enfim, e é isso. Te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, né? Agradeço também. Desejar aí mais, primeiro, né, parabenizar pelo trabalho todo, parabenizar pelos 40 anos aí em Blumenau, né? E certamente a gente vai estar logo, logo mais uma vez aqui para conversar mais ainda sobre as outras tantas atividades que são desenvolvidas. Sim, obrigado. Estaremos aqui novamente, com certeza. Obrigada. Legal. Para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de registrar a palavra-chave, a gente não vai repetir mais ela, volta uns minutinhos aí que você encontra ela aqui no nosso episódio e a gente se vê no próximo.